Diz assim, boa tarde, como jurista gostaria de explicar, estar no seu programa para esclarecer a sociedade sobre as implicações do Zebito fez contra o MC Roger. Portanto, muita gente aqui, juristas, profetas, todos querem falar. Todos querem falar aqui no show de Fred. Há um jurista que mandou mensagem, olha, Fred Josias, se me permitir, eu gostava de entrar em direto rapidamente e vamos fazê-lo já chamada para esclarecer ao povo moçambicano os crimes que pesam contra o Zebito. Portanto, é muita gente, juristas aqui a se pronunciar, muita gente, portanto, que diz que quer falar em torno deste assunto. Meus irmãos, o assunto é sério, são 18 e 13 minutos, então significa que nos restam Alô, irmão, boa noite, boa noite. Sim, boa noite. Estamos em direto no show de Fred, é jurista, não é? Sim. Exato, irmão, eu sei que quero rapidamente deixar ficar o seu parecer em torno desta polêmica aí do Zebito e do MC Roger. O que é que tem a dizer em torno disso? Bem, Fred, a questão do comportamento do Zebito, de facto, há quem vê por duas vertentes. Primeiro, há quem vê como se fosse uma chamada de atenção. Mas é uma questão que nós temos que ver que tem muito a ver com a honra da pessoa, o bom nome da pessoa. É verdade que o MC Roger é uma figura pública, sim, mas o facto de ser figura pública não abre espaço para que as pessoas apareçam a falar o que entendem ou porque devem lhe insultar porque é figura pública. Há limites. Portanto, os pronunciamentos do Zebito são pronunciamentos que, de facto, extravasam aquilo que é liberdade de expressão. Extravasam exatamente, desferem o bom nome do próprio MC Roger. No entanto, aqui há duas saídas, conforme aquilo que está a desfilar nas redes sociais. Se que, de facto, o MC Roger pretende responsabilizar o Zebito, ele poderá trilhar por dois processos, ou um processo crime ou um processo civil. No processo crime, ele irá, de facto, solicitar que lhe seja, solicitar a instauração do processo crime e, em simultâneo, ele pode pedir uma indemnização pelos danos causados. O MC Roger pode pedir indemnização, é isso? Pode pedir indemnização. Isso por via crime. Pode responsabilizar a ele criminalmente e pedir a indemnização. Mas também pode ir por via civil. Se ele não quer por via crime, pode ir por via civil. E por via civil ele pode pedir, de fato, que o MC Roger, o Zebito, seja condenado a pagar uma indemnização por danos causados. Imagine o que esta conduta do Zebito, que terá, de facto, qual é a repercussão a nível nacional e internacional. Olha, o MC Roger é conhecido em Moçambique, em Brasil, em qualquer outro país. E para aparecer alguém hoje a dizer que, olha, o MC Roger fez isto, de facto, é degradante, primeiro para a própria imagem, para a própria família e para todos aqueles que estão a ver o comportamento que os Zebito, de facto, está a fazer em relação a este assunto. No entanto, eu acho que o MC Roger, ele está a agir desta maneira, ele tem toda a razão, ele pode pedir a indemnização, uma indemnização choruda, porque ele é que sente, ele é que sabe até que ponto o Zebito... Espera, quando diz uma indemnização charuda, estás a querer dizer uma indemnização gorda? Ele pode pedir. É possível. A pessoa, segundo aquilo que a pessoa pratica contra mim, a pessoa tem um valor. Okay. Eu vou dizer que não, eu preciso 100 milhões de meticais. E, de facto, o tribunal terá que, de facto, arbitrar esse valor. Mas eu tenho que demonstrar, em sede de julgamento, por que eu preciso de 100 milhões. Não basta eu pedir 100 milhões, tem que demonstrar por que eu estou a pedir 100 milhões. Houve danos, houve isto, minha dignidade moral, o meu bom nome, isso, e muitas oportunidades, até por aquilo que o próprio Zebito andou a propalar. Poderá ter muitas oportunidades, poderão o MC não poderá ter a oportunidade que ele já perdeu devido a esta situação. Então eu acho que o comportamento não é bom e ele devia se redimir diante do MC Roger, porque de facto não dignifica e não é assim em que as pessoas devem se comportar. E é verdade, trata-se de uma figura pública, sim, uma figura pública, sim, mas não é para
nome da figura pública, atingir aquilo que é a dignidade, o bom nome dessa figura pública. Alguém está a fazer o uso de direito de expressão. Conseguimos ver há pouco tempo, houve um processo que o Ministério Público instaurou quando alguém saiu a falar mal contra o Presidente da República. Guebuza. E há pouco tempo, quando alguém também saiu a falar contra o atual Presidente da República, houve um processo. No entanto, eu acho que ele deve, de fato, redimir, porque este é irmão, este é um assunto sério. O MC Roger pode ganhar esta causa, uma vez que o assunto... Ele vai ganhar. Olha, Fred José, não é alguém aparecer, dizer que você é isto. A pessoa tem que provar. E isto que até isso carece da prova, não é necessário provar. Olha, o tribunal até tem pouca possibilidade. Aliás, tem uma ampla, como posso dizer, não precisa fazer uma ginástica para produzir provas. As provas em si já estão produzidas. Não sei se também neste processo, o tribunal não precisa fazer muita ginástica, não. O próprio juiz, ele já ouviu isso na rádio, todo dia vê, entra no Facebook, consegue ver, então as provas já estão lá. Hein? O tribunal não precisa tanta ginástica, não precisa, toda a sociedade já está vem acompanhando o comportamento dos devidos diante da figura do MC Roger. Então o tribunal não terá muita coisa que provar, dizer, vai isso. É só o MC Roger meter um processo crime, se é processo crime, caso não, uma ação civil. E, de facto, argumentar, juntar as provas, já acabou. As provas já estão produzidas. A própria sociedade já produziu prova contra os exibidos. Então, eu não acho que o comportamento do exibido seja um comportamento adequado. Ok. E ele deve se redimir. E ainda mais, ele ainda tem possibilidade de sentar com o MC Roger, haver um acordo, e para o MC Roger desistir do processo, se for um processo crime. Ainda pode desistir, porque esse é um processo particular, é de natureza particular, o tal processo. Portanto, aqui ainda há abertura. Eu não sei se o Zebito está ouvindo, porque eu acho que o Zebito não está a levar a sério este assunto aqui. Não, ele pode, porque isso é um processo de natureza portanto, particular. aqui ainda há espaço do Zebito se redimir, procurar o MC Roger sentar, dizer mais velho, vamos lá resolver este assunto em off. Há espaço. Então, já aí o MC Roger vai impor, eu para desistir desse processo, eu preciso que o senhor me pague tanto, ou porque vai construir a casa que você diz que eu não construí. O MC Roger pode dizer isso, ok. Para este assunto, Moreira, vai construir aquela casa que você diz que eu não tenho. Sim, é um acordo, que eles devem entrar num acordo. Tanto no processo civil, assim como no processo crime, ele ainda tem essa possibilidade de negociar com o MC Roger, de fato, para poder ver se escapa da boca do tribunal. Porque uma vez no tribunal, quando o processo aliás no tribunal, o tribunal não terá mais outra coisa que decidir condenar o Zebito. Vai ser condenado. Vai ser condenado, Zebito. Criminalmente e também vai ter que responder civilmente. Ele vai responder por 2 crimes. Não. No processo crime, ele vai responder o crime, aquela condenação de 6 meses de prisão, tudo aquilo aí, depende do juiz, vai converter em prisão ou em multa, aliás, converter em multa ou quê. Mas também no mesmo processo, o Zebito pode pedir uma indemnização no processo crime. O MC Roger, nesse caso. Aliás, o MC Roger pode pedir a indemnização. Mas também o MC Roger pode ir por via civil, que não há aquela condenação de anos, tantos anos. Isso a falar isso para as pessoas entenderem. Mas é um processo que ele deverá contratar um advogado, tudo isso, submeter uma petição inicial no tribunal, e o tribunal vai analisar o processo, vai julgar e tudo isso, e será condenado também o próprio Zebito. Então, eu acho que nós, moçambicanos, temos que aprender a não falar mal das pessoas. Exato. E temos que aprender, de facto, a respeitar onde termina o seu direito, começa o direito de outra pessoa. Então, isso temos que respeitar. O direito à liberdade de expressão não é você falar mal de alguém, não é você abusar. Tem limite esse direito. Então, isto é abuso, no teu ver. Sim. Está-se a exceder o direito de expressão. Aqui o Zebito cedeu a liberdade de expressão. Sim, cedeu. Então, eu acho que ele não é justo que o MC Roger, de facto, instaura o processo contra ele. E esta atitude do MC Roger é de louvar, é justa. A atitude do MC Roger é penalizar, ou melhor, abrir processo contra o... E veja que só uma coisa que o próprio Zebito ainda não entendeu. Ele está a rir do MC Roger hoje.
Mas, por este problema, o Mseroge pode estar muito mais acima dele. Porque se ele não querer pagar voluntariamente, caso seja condenado, o Mseroge pode executar o Zebito. Você está a entender? Ok. Pode executar o Zebito. Havendo uma condenação de que ele deve indemnizar o Mseroge e não pagá-lo voluntariamente, o Mseroge pode executar, pode arrancar tudo que o Zebito tem. Esses carros que tem, essas casas que tem, pode até a conta dele ser congelada pelo tribunal. Então, são essas coisas que as pessoas devem ver. Então, é mais ou menos isto e eu acho que deve haver respeito, de facto, e é justo, de facto, o próprio posicionamento do próprio Mseroge, porque ele é uma imagem, é uma figura, aliás, e merece, é verdade, que tenha tido os erros que teve, mas ele merece um respeito e nós temos que respeitar. Não é de vez em quando as pessoas, quando entendem, saem disso. Quando as pessoas têm dinheiro neste país? Há tantas pessoas que têm dinheiro neste país, mas nunca apareceram nas redes sociais, nunca apareceram nos órgãos de informação a falarem mal de que tem dinheiro, porque eles comeu dinheiro com boca. Olha, não há critério para você comer dinheiro, Josias. Você come dinheiro da sua maneira, cada pessoa tem a sua forma de usar o dinheiro. Então, não é alguém que vai aparecer me aconselhar para eu fazer o uso de dinheiro, querendo que eu seja como ele. Cada pessoa tem a sua forma de comer o dinheiro. De usar o dinheiro. Exato. Então, dizer que ele comeu o dinheiro por boca, é da boca, como ele diz. Exato. E cada um tem a sua forma de usar. E eu posso não ter até casa, viver toda a vida numa casa arrendada. É uma forma que eu tenho também de usar o dinheiro. Não é obrigatório que eu tenha uma casa minha, uma propriedade minha. Eu posso ter uma casa arrendada por 100 anos. Eu tenho uma casa só a viver. No momento que eu estou arrendado naquela casa, aquela casa passa a ser minha. Eu tenho o domínio daquela casa. Então, nós moçambicanos pensamos que ter dinheiro é correr para construir. É verdade. Temos que construir, temos que ter propriedade dos nossos bens. Mas não é sempre que alguém tem dinheiro deve correr para construir. Há prioridades, gente, dentro dessa sociedade. E cada um tem as suas prioridades. Há quem tem prioridade de comprar carro, há quem tem prioridade de construir. Então, é um tempo, nós não podemos todos de uma só vez ter essa possibilidade de nós termos a casa. E mais, o próprio Zebito não está a ver a gravidade que tem. Ele deixa trabalhar. Mas se o Ministério Público trabalhar bem, pode ser investigado até se aferir onde é que ele apanhou o dinheiro para todas essas coisas. Não estão a entender, né? O Zebito? Sim. Ele aparece agora a vangloriar-se publicamente. Não é isso? Ele está a vangloriar-se publicamente que ele tem dinheiro. Esse dinheiro, o Ministério Público querendo, pode investigar de fato para saber onde que ele apanhou esse dinheiro. Se é que ele está a fazer um negócio da China ou de onde, o Ministério Público deixa toda a obrigação de querer saber se ele paga os impostos de importação. Estás a querer dizer que aqui na brincadeira o Ministério Público ainda pode lhe investigar? Pode lhe investigar, sim. E descobrir que esse taco aqui afinal não é tão limpo assim como se diz. E de descobrir que esses bens que ele tem não foram esses bens. Não pagaram imposto, esses bens não fizeram isso, não fizeram isso. Vocês estão a entender, né? Então não é você aparecer publicamente e dizer que, não, porque você tem dinheiro. Ele não sabe justificar onde você apanhou esse dinheiro. E como é que você adquiriu o dinheiro? Qual é o negócio que você praticou? E dentro desse negócio, você pagou imposto, deixou de pagar imposto? Quais são os direitos que você pagou e não pagou? E se ele tem um dinheiro que não ele consegue justificar, o Ministério Público pode responsabilizar. Então são essas coisas, são essas brincadeiras, de fato. É uma brincadeira que pode lhe custar caro. É isso que você está dizendo. É uma brincadeira agora que pode lhe custar caro. Uma vez que ele diz que tem dinheiro, tem casas, o Ministério pode investigar ele. Pode investigar ele para saber qual é a proveniência desse dinheiro. Qual é a proveniência desse dinheiro? Ele sim diz que faz negócio sim. Tem a licença de fazer esse negócio sim. Está a pagar direito sim, está a pagar importação sim. As finanças, como é? Eu pago as finanças sim. Isso não paga as finanças, o Ministério Público pode agir contra ele. Então não é alguém aparecer e dizer que eu tenho dinheiro, todo dinheiro numa sociedade deve ser justificado. Então Olha, irmão, ficou essencial. Eu quero acreditar que o Zebito está a ver o programa. Atenção, Zebito. Não, eu sei que ele vai responder. Ok. E se ele responder, eu vou lhe responder também. Porque eu sei que ele gosta de responder às pessoas. Ele gosta de responder às pessoas. Eu vou lhe responder também. Porque ele tem que ver, de fato, qual é o foco. Se ele quer aparecer, qual é o foco que ele tem dentro dessa sociedade. O que ele, de fato, quer ensinar. Se ele quer ensinar os jovens a falar
mal, porque o que ele está a fazer agora? Eles já ensinaram a nova geração a falar mal dos outros. Não é isso que queremos. Ele aparecia, tinha uma visão boa de ensinar os jovens como é que os jovens devem trabalhar. Isso está correto. Mas atacar pessoas, dizer que ele é um influencer, uma pessoa que tem influencia a sociedade, não, isso já não está influenciando. Isso é um comportamento negativo. Então, se ele aparecer para responder, eu vou responder, porque de facto ele deve saber que o comportamento dele não é digno, o comportamento dele, de facto, eu pessoalmente reprovo o comportamento dele. E ele deve ver, o Ministério Público deve estar a ouvir isso que eu estou a falar. E o Ministério Público atentamente deverá, de facto, investigar para saber de onde é que ele apanhou dinheiro. O Ministério deve investigar a ele. O Ministério Público. O Ministério Público. O Cernig tem essa possibilidade de investigar. O próprio Ministério Público pode investigar o Zebir. Pode investigar o Zebir para saber onde ele teve esse dinheiro. Sabe, Fred, não é você aparecer dentro da sociedade dizendo que tem dinheiro. Nós temos raptos aqui. Temos sequestros aqui. Temos pessoas que estão a enriquecer por vez de sequestro. Pessoas que estão a enriquecer por vez de rapto. Nós não conhecemos quem são os mandantes. Vocês estão a entender? Nós não conhecemos. Então isso tem que preocupar o próprio Ministério Público. Quando a pessoa aparece, diz que tem dinheiro. Tem que preocupar o Ministério Público. O Ministério Público deve investigar para saber isso. Como é que ele tem esse dinheiro? Vocês estão a entender? Exato. O Ministério Público deve estar preocupado para saber se esse dinheiro é lícito ou ilícito. Porque nós temos... Há vários crimes organizados que nós temos nessa sociedade. Temos raptos, temos sequestro, temos tudo isso. E os mandantes nunca aparecem. Nunca aparecem, mas aparecem pessoas, não estou a dizer o caso dele. Várias pessoas aparecem a dizer que têm dinheiro. Nunca trabalharam essas pessoas. Nunca fizeram nada. Não faz um negócio visível. Aparece a dizer que tem dinheiro. Não, o Ministério Público deve estar preocupado. O Ministério Público, o Cernig, deve estar preocupado, deve investigar para saber de fato qual é a proveniência desse dinheiro. Assim as coisas como funcionam. E devem funcionar. Exato. Aí está. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Aí está, senhoras e senhores. Falamos aí com um amigo jurista que, portanto, deu o seu ponto de vista em torno do caso MC Roger. É o caso mais badalado da atualidade.